E olha, gente, a iminência de um pico de novos casos de coronavírus no Brasil, prevista para acontecer agora nos meses de abril e maio, segundo o próprio Ministério da Saúde, reforça a necessidade de manter ainda mais rígido o isolamento social da população. Quem vai falar com a gente sobre essa importância desse isolamento é a bioquímica doutora Letícia Anderson, que está comigo ao vivo nesse exato momento via live. Boa noite, doutora, é um prazer tê-la aqui conosco, seja bem-vinda, para falar um pouquinho sobre essa situação. A senhora, como especialista nesse assunto, sabe muito bem a propagação, né, desse vírus, o que tem causado um estrago grande no mundo inteiro, no Brasil, e Alagoas vem crescendo nisso também. Então, o isolamento social é uma ferramenta simples e importante para fechar a porta do crescimento dessa contaminação. É isso mesmo? Boa noite. Boa noite. Primeiramente, obrigada pelo convite. Acho importante trazer informações científicas sempre, né? É a nossa melhor arma nesse momento. E visto que, nesse momento, a nossa única arma, a gente não tem vacina ainda, não temos ainda drogas, né? Medicamentos ainda comprovadamente seguros para serem utilizados. Nesse momento, a nossa melhor arma realmente é fazer o isolamento social, o distanciamento social. Os estudos, né, há várias instituições que estão avaliando isso, a própria UFAL está avaliando isso, né, trazendo para a nossa realidade os estudos da Imperial College, mas eles estão fazendo esses estudos e acompanhando. Se entrar no site da Imperial College, por exemplo, é possível ver que aquelas projeções que já vêm sendo faladas há algumas semanas estão sendo, na verdade, validadas nos países europeus. Então, as projeções são seguras e elas mostram que realmente a nossa melhor arma neste momento, infelizmente, é o distanciamento social. Eu digo infelizmente porque ninguém está feliz de ficar trancado em casa, isolado, né? Há também o impacto econômico também, mas infelizmente nesse momento é a nossa única arma. Doutora, é importante que a gente fale sobre isso, inclusive falando da questão científica, como a senhora citou, que é muito importante, né? A senhora está fazendo parte justamente dessa categoria que é importante como prestação de serviço para os nossos telespectadores. A contaminação, para algumas pessoas que muitas vezes são leigas ou que muitas vezes não querem acreditar que isso possa acontecer com ela, pode acontecer muitas vezes nesse contágio, por exemplo, num supermercado, no mercado público, numa aglomeração de uma agência bancária, dentro de um caixa eletrônico ali próximo. Tudo isso pode acontecer porque as gotículas, inclusive, de saliva, de um espirro, de uma tosse, pode contaminar a pessoa próxima dela ali. Por isso o isolamento é muito importante, né, doutora? Com certeza. Só o fato da gente estar falando aqui, por mais que a gente não visualize essas gotículas, elas estão sendo expelidas e aí cada vez mais tem estudos mostrando a qual distância que elas podem chegar. Então, antes dizia-se 1,5 metro, agora está vendo-se até que 3 metros. Se eu tossir, eu vou estar expelindo mais ainda dessas gotículas e aí eu posso estar transmitindo para uma pessoa. Além disso, eu posso estar contaminando alguns objetos, superfícies, e outra pessoa vai lá e toca aquele objeto, né? Então, dependendo da superfície, já foi visto que o vírus ele pode ficar viável por algumas horas, o que acaba contaminando, então, aquele ambiente, aquela superfície, e outra pessoa toca e acaba se contaminando ao colocar a mão na boca, nos olhos, no nariz. Então, por isso que é importante o distanciamento real mesmo. Por mais que a gente mantenha uma certa distância, é importante também o uso da máscara, né? Principalmente para quem está tossindo, quem está espirrando, que está justamente propagando essas gotículas. Então, a recomendação agora do Ministério da Saúde é que todos usem a máscara, né? A máscara de tecido pode ser utilizada, justamente para o falar mesmo, evitar essa propagação de gotículas. Porque muitos pacientes se contaminam e são assintomáticos. Ou seja, eu posso estar aqui contaminada, porque eu tive contato com alguém no supermercado, por exemplo, não tomei cuidado, e posso estar propagando essa doença sem saber. Propagando para pessoas que são mais vulneráveis, né, idosos, com algumas comorbidades, ou propagando para qualquer pessoa, porque é errado também a gente achar que somente os idosos são os mais afetados por essa doença. Essa doença ela pode acometer qualquer pessoa, né, e levar a um quadro gravíssimo. Então, a partir do momento que a gente está na rua, se a gente está contaminado, a gente está propagando esse vírus, a gente está sendo um agente propagador desse vírus, então temos que ter essa consciência. Perfeito. Doutora Letícia, muito obrigado mais uma vez pelas suas informações e prestação de serviço. É muito importante que a população e os nossos telespectadores, que são muitos, possam ter ouvido realmente aí o seu apelo. Eu sei que não é fácil, como a senhora mesma disse, né? Todo ser humano quer se socializar, quer conversar, quer sair, ninguém quer ficar preso, e a questão é econômica. Mas é primeiro de tudo e todas essas discussões, nós temos uma coisa mais importante que é a nossa vida, e isso nós temos que preservar com esse isolamento. Boa noite, muito obrigado.
Obrigada, eu que agradeço. Seja bem-vinda aqui ao Cidade Alerta Alagoas, a doutora Letícia Anderson, bioquímica, trazendo as informações importantes.